agora nós vamos para a nossa revisão de sociologia. Então vamos lá. Questão 91. Leia com atenção o texto a seguir. Acerca da prova de sociologia, nós já esperávamos aí uma questão polêmica. Por quê? Sociologia aplicada trouxe pontos bastante amplos. Também não determinou autores específicos nos editais. Se ela tivesse cobrado autores específicos, aí a gente teria como determinar a partir dos autores específicos o que a banca nos pediu. Mas ela não requereu autores específicos. Alguns nós poderíamos antecipar, como Michel Foucault, porque importantíssimo para a sociologia, e ele caiu de fato lá, Michel Foucault, com a obra Vigiar e Punir, que tanto se esperava ver cobrada nessa prova, porém numa questãozinha só específica, se esperava que, já que a banca cobrou Michel Foucault especificamente, também os pontos da história fossem trazidos a partir de Foucault. Aí é um problema, porque não foram só a partir de Foucault que se contou aí a prova. Cobrou Goffman também, instituições totalizantes, legal. Mas outros pontos bastante aprofundados aí e com questões até divergentes. Porém, como a banca não colocou autor específico, não há muitas questões para serem questionadas, porque nós temos autores que falam de formas diversas. Só tem uma das questões que nós teríamos algum fundamento para contestar de fato aí, a meu ver. Então vamos lá. A prisão como pena privativa de liberdade surgiu no século e durante nos 2 séculos foi utilizada como meio de guardar os réus, preservando-os fisicamente até ao momento do julgamento. O sistema penitenciário, que consagra as prisões como lugares de cumprimento de pena, foram implantados na Europa e principalmente nas colônias americanas como Western Pennsylvania Penitentiary de 1818, na qual havia isolamento completo do condenado, que só poderia receber visitas de funcionários da instituição e de os membros da Associação de Ajuda dos Presos. Então, quais eram, pergunta para vocês qual era o século e de quem mais poderia receber visitas. O ponto é, essa é a minha questão questionável. Por quê? Ele vai falar aqui acerca da prisão como pena privativa de liberdade. A prisão como pena privativa de liberdade, ela surge basicamente no século XVIII. Ela surge aí junto com o iluminista, com os iluministas, né, com os autores que começam a criticar também várias coisas daí, que vão além da racionalidade, mas que começam a questionar também os pontos das formas punitivas como formas de punição no corpo. Então aqui é a partir do século XVIII. Inclusive Beccaria, que é um dos grandes autores que foi críticos desses excessos da punição, ele é do século XVIII. Então a prisão como pena privativa de liberdade, porque lembrem, a prisão que se dava antes, ela começa um pouco antes de fato, mas a prisão que começa antes era uma expectativa do momento em que as pessoas sofreriam a pena física. A prisão como pena privativa de liberdade em si, em que as pessoas têm como pena própria privativa de liberdade, ela surge no século XVIII. Isso nos traz lá, por exemplo, César Bittencourt, grande autor aqui utilizado então no Brasil, século XVIII, referenciado então o século XVIII como esse século narrado aqui. Só que a questão, a nossa banca trouxe o século XVII e trouxe sacerdotes. Sacerdotes, comparando o que nós tínhamos até o século XVII, está legal. Por quê? Porque a pena até então, ela tinha uma expectativa de esperar o momento da degradação física e os que tinham acesso, então ela começa lá com uma ideia religiosa, eram de fato sacerdotes, não advogados. Mas o ponto é, século XVII forçou a barra, porque a pena privativa de liberdade, a prisão como pena privativa de liberdade, ela começa o consenso doutrinário que nós temos, os autores que mais falam aqui vão falar do século XVIII, por isso essa questão é a nossa questionável. E aí, 92. Leia com atenção o texto a seguir. As informações históricas disponíveis nos permitem verificar que, entre as principais motivações para a transformação da prisão em privação da liberdade com pena, foi o interesse em aproveitar a mão de obra e a necessidade de controlar sua utilização. Esse sistema de privação de liberdade, como o trabalho imposto aos condenados, também tinha a finalidade de atender às necessidades do capitalismo, com trabalhadores sem o mesmo poder de reivindicação dos operários livres, caracterizando um período denominado, e aí vem, está falando de qual tipo de prisão? A prisão aqui, vejam que está falando da prisão mais antiga, a forma de prisão já não é a mesma da pena privativa de liberdade, era uma prisão
custódia. E aí o tempo que se poderia falar, o período aqui, nós poderíamos dizer que seria utilitarista. Alguns autores veem como um período utilitarista, por quê? Porque ele vê mais a finalidade que se quer atingir e não o meio. Então aí pensando um fenômeno utilitarista, letra B. Analise as afirmativas 93 abaixo sobre a história da prisão e das penas aplicadas aos réus. E aqui perguntava quais eram as alternativas corretas e quais eram as incorretas. A única incorreta, que nós poderíamos ver uma incorreção, e aí é a partir de vários autores, outros vão contraditar, mas a banca conseguiria fundamento para manter o que ela disse aqui, somente a número 3 como incorreta. Nas colônias das nações europeias, na América e na África, no século XV, a privação da liberdade dos réus com encarceramento tornou-se a principal imposta. Então, daí só a número 3 incorreta, a letra D são corretas apenas afirmativas 1, 2, 4 e 5. O pensador francês Michel Foucault publicou em 75, esperávamos ver Foucault nessa prova, mas cobraram até de forma bem facinho o Foucault aí, só vocês saberem que o Foucault fez a obra Vigiar e Punir, do nascimento da prisão. Então se esperava que a parte histórica também trouxesse alguma coisa de Foucault, sociedade disciplinar, para instituição totalizante, não veio, né? Mas cobraram Foucault e pediram a obra principal esperada aí, Vigiar e Punir, Nascimento da Prisão. Analise as afirmativas abaixo sobre a história do sistema prisional brasileiro. E aí vai perguntar para vocês quais eram as corretas. As corretas eram a 2, a 3 e a 5. Então, a 1 e a 4 tínhamos problemas. O Código Penal aplicado no Brasil enquanto colônia portuguesa foi escrito pelo padre Antônio Vieira e previa a pena de morte, degrados, açoites, mutilações e confiscos de bem. E a 4 errada também. Em Santa Catarina, o cargo público de agente prisional foi criado no século XIX, quando as células prisionais funcionavam na Câmara Municipal de Florianópolis, nas proximidades da Praça 15 de Novembro. Especificidades sendo cobradas de vocês aí, e as corretas a 2, a 3 e a 5. E aí, vamos lá. Número 96. Leia com atenção o texto a seguir. Autor, e aí queria saber o autor, quem era o autor? Autor da obra intitulada Manicômios, Prisões e Conventos. O que são manicômios, prisões e conventos? Manicômios, prisões e conventos são típicas instituições totais ou instituições totalizantes. Então, afirma que o seu fechamento ou seu caráter total é simbolizado pela barreira da relação social com o mundo externo e por proibições às saídas que muitas vezes estão incluídas no esquema físico. Por exemplo, portas fechadas, paredes altas, arame farpado, fossos, águas, florestas ou pântanos. Aos tais estabelecimentos deu-se o nome de instituições. E aí a resposta. Quem falou sobre isso é Erving Goffman. É o Goffman que falava sobre as instituições, que falou basicamente sobre as instituições totais. Instituições totalizantes, aquelas que se caracterizavam basicamente por impor barreiras físicas ao contato externo e à autodeterminação daqueles que lá dentro estavam. Então, o Goffman tratando aí das instituições totais. Identifica abaixo as afirmativas verdadeiras e falsas sobre informações divulgadas em 2019 pelo órgão do Conselho Nacional de Justiça referente ao sistema brasileiro. Vejam, quase todas estavam corretas. A única incorreta, e que eu acredito que vocês lembrariam disso, porque nós tratamos, né, em sala de aula e pensando a questão tanto das regras mínimas da ONU para pessoas presas e fazendo aí uma análise do nosso sistema real penitenciário brasileiro, a gente já pode imaginar que nós estamos bem longe do ideal, né? Que nós temos uma dificuldade de ressocialização, que ela é muito pouca no Brasil ainda, que há, sim, o ideal de se chegar a mais ressocialização. E aqui o ponto que estava trazendo nessa terceira alternativa era: os diagnósticos realizados demonstram que o aumento da população carcerária brasileira tem crescido nos últimos anos num ritmo superior a 40% ao ano. Tá certo, pessoal, que nós temos uma questão de ressocialização pouca, né, de diminuir a questão de pessoas que vão para dentro das prisões ainda muito devagar, mas 40% ao ano é muita coisa, né? 40% ao ano, então, nós já estamos em crise, 40% ao ano, então nós teríamos mais prisão do que pessoas fora, de tanta gente que a gente já está incluindo, é muito alto esse número. Esse número aqui se baseia em torno de 8%, então, essa nossa alternativa 3 aqui, ela está incorreta. As demais, então, elas estão corretas acerca do que se afirmou especificamente do Conselho Nacional de Justiça no ano de 2009.
Em agosto de 2018, o Infopem, Sistema Penitenciário e Informações Estatísticas do Sistema Penitenciário Brasileiro, do Ministério da Justiça, divulgou dados sobre a população carcerária no Brasil. Eles retratam a precariedade do sistema carcerário, as políticas de encarceramento e o aumento das penas que, de via de regra, se voltam contra a população pobre. Entre os presos, mais são pretos ou pardos. Então, aí teríamos de saber a quantidade, basicamente, aí retrata quais são a população, de qual população se está falando mais e qual a porcentagem. E nós vimos que mais da metade da população carcerária, ela se declarava, autodeclarava preta ou parda, então população negra, mais de 50%, 60%, porque as outras, e ajudaram vocês, falaram branca, favelada, desempregada urbana. A autodeclaração é de pessoas negras, mais da metade, então 61% a gente chegaria na letra E, com uma alternativa correta acerca do encarceramento em massa. Nós falamos lá da autora Juliana Borges, que ela falava justamente sobre encarceramento em massa relacionado com o encarceramento de pessoas negras. Então aí, pessoas negras 61%. Identifica abaixo as afirmativas verdadeiras e as afirmativas falsas sobre a lei de execução penal. Bem, execução penal foi dada por outro professor, mas já vou adiantar para vocês que nós temos aqui diretamente a nossa alternativa, a única alternativa incorreta, que eu já posso adiantar para vocês, pensando então que as pessoas não serão obrigadas a participar. E essa eu espero que vocês já lembrassem, até por tudo que nós estudamos, não fazia sentido essa alternativa. A assistência religiosa com liberdade de culto será prestada aos presos e aos internados. Legal. Obrigados a participar de atividade religiosa, isso nem faz sentido no Brasil, né? Então, e dos serviços organizados no estabelecimento penal, elas não serão obrigados a participar, então teríamos este erro aqui na nossa última alternativa, então a letra A como a nossa correta. Analise as afirmativas abaixo sobre políticas públicas de ressocialização nos estabelecimentos prisionais de Santa Catarina. Aí vem as alternativas. Aqui não está disposto para vocês, mas nós temos aqui 1, 2, 3, 4 alternativas e aí disponibilizava. São corretas as afirmativas. Todas as afirmativas estavam corretas. Então, alternativa 1, 2, 3 e 4. Todas as alternativas corretas, encerrando então aí a revisão da nossa prova de Direitos Humanos e de Sociologia. Continuem estudando e contem conosco. Até mais!